Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Resolvi gravar essa videoaula sobre o anticoagulante EDTA, né? Esse tubo de coleta de exames laboratoriais, né, de tampa roxa universal, o tubo de escolha da hematologia para a realização do hemograma completo. Porque, pessoal, recentemente aconteceu uma situação muito interessante comigo, eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Eu recebi no laboratório duas amostras, né, de sangue de uma paciente, onde um material ele foi coletado num tubo seco, né, que é o tubo de tampa amarela ou marrom, dependendo do laboratório, onde eu não tenho nenhum anticoagulante, assim o sangue ele acaba coagulando. E a outra amostra de sangue coletada no tubo citrato, né, para obtenção do plasma citratado, né? Onde a princípio aí eu tenho o sangue total, né, fluido, bonitinho, né, que é o tubo de tampa azul citrato. Mas eu verifiquei lá que ficou faltando o tubo EDTA, porque dentre o rol dos exames ali solicitados pelo médico, tinha prescrito ali o hemograma completo. E o hemograma completo ele é realizado nesse tubo aqui, de EDTA tampa roxa. Então entrei em contato com a profissional da coleta, né, e informei para ela que ficou faltando esse tubo. Mas ela me questionou, ela falou, não dá para fazer com nenhum material que está aí, com nenhum dos dois tubos que estão aí? Então eu expliquei para ela que um está coagulado, impossibilitando totalmente, né, a realização do hemograma completo, e o outro, né, que está ali coletado no tubo azul, plasma, no citrato, né, onde a princípio eu tenho o sangue total, ele não é o tubo para a realização do hemograma completo, né? Mas ainda assim ela me questionou, ela falou, mas por que não dá para fazer se o material ele ainda não foi centrifugado e ele ainda está, né, na sua condição sangue total? Então, pessoal, para a gente entender, né, a resposta, por que disso, eu tive que voltar um pouquinho para explicar para ela. O que acontece, pessoal? O EDTA, né, da sigla ácido etileno diamino tetracético, né, e o EDTA ele é um agente quelante. E os agentes quelantes, eles têm a capacidade aí de se associar, né, de se ligar a íons metálicos, né, como cálcio, ferro, cobre, magnésio, o zinco. E no caso do nosso sangue, né, o EDTA ele se associa, ele se liga aí ao cálcio, né, do nosso sangue. E por que o cálcio, pessoal? Porque dentre as inúmeras funções vitais que o cálcio desempenha, no nosso organismo, o cálcio ele participa aí dos processos da hemostasia primária, né, na agregação plaquetária, e na hemostasia secundária, ativando aí os fatores de coagulação. Ele participa ativamente aí como um cofator, né, nas reações das clivagens proteolíticas desses fatores da coagulação, onde eles estão no seu estado inativo para o estado ativado. Então, se eu uso o EDTA, né, que é o anticoagulante, uma vez associado ao íon cálcio, e ligado ao íon cálcio, eu tenho a inativação, né, desse cofator, né, vamos dizer assim. Então, a coagulação ela não ocorre, a agregação plaquetária ela não ocorre. E com isso eu tenho, então, a obtenção do sangue total. Mas por que, né, que o hemograma completo ele tem que ser realizado nesse tubo? Porque, pessoal, o EDTA, dentre os anticoagulantes, ele é o que melhor preserva a morfologia, né, as características, a integridade celular das nossas células do sangue. Os glóbulos vermelhos, né, que são os eritrócitos, as hemácias, essas células responsáveis aí pelo transporte de gases, né, do nosso sangue, dióxido de carbono, oxigênio, por meio da hemoglobina, claro. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, células relacionadas aí ao sistema imunológico. E os trombócitos, né, que são as plaquetas aí que promovem a agregação plaquetária, né, formando o trombo aí, né, num processo hemorrágico para estancar o extravasamento de sangue. Então, pessoal, eu tenho então a preservação da morfologia das características, né, dessas células. Isso o EDTA ele permite, né, como sendo aí um excelente soluto aí, né, um anticoagulante para a realização do hemograma completo. Só que, pessoal, é muito importante que o profissional da coleta ele realize a coleta de sangue conforme a indicação do fabricante.
marcado aqui, ó. Porque o que acontece, pessoal? Se você colhe, né, faz a coleta de um volume insuficiente, um volume menor, acaba acontecendo aí uma hiperconcentração de EDTA na proporção sangue total. Então eu vou ter muito EDTA para pouco sangue. Isso gera um quadro de hipertonicidade. E qual que é o problema da hipertonicidade? Porque ela acaba desencadeando o processo de osmose. E a osmose, ela é um mecanismo de transporte de água de um meio onde eu tenho pouco soluto, né? Nesse caso o EDTA ele é um soluto, onde eu tenho pouco soluto, ou seja, de um meio hipotônico, e a água vai para o meio onde eu tenho muito soluto, ou seja, para o meio hipertônico. Então a água ela sai do meio intracelular e vai para o meio extracelular. Qual que é a consequência disso? O que eu teria uma hemácia, né, bonitinha, uma célula, né, íntegra, com a perda, né, com a perda de água, ela murcha. E o fato de ela murchar, isso muda completamente a sua morfologia, né? No caso aí das células, né, principalmente das hemácias, onde é mais visível, você tem aí projeções regulares ao decorrer de toda a membrana, né, levando a um processo aí de crenação da hemácia. É esse nome mesmo que a gente dá, hemácias crenadas, né? E a consequência aí principalmente vai interferir nos parâmetros do hemograma completo, principalmente aí no RDW. O RDW, ele é o grau, né, da amplitude de distribuição do tamanho desses glóbulos vermelhos. Então eu vou ter uma variação de tamanho de hemácias, né, microcíticas, hemácias normocíticas e possivelmente até hemácias macrocíticas, né? Mas principalmente aí vai ter uma prevalência para hemácias microcíticas, tá, pessoal? Porque como ela perde água, ela tende a mudar, né, o seu volume corpuscular médio. Aí, ó, outro parâmetro que pode mudar aí no hemograma, que é o chamado VCM. Então, principalmente aí eu vou ter uma alteração aí do VCM e do RDW. A princípio, né, olhando apenas os números, né, a gente observa aí essa alteração nesses parâmetros, mas, né, numa situação de microscopia, né, onde é realizada uma leitura, né, da lâmina, da extensão sanguínea desse paciente, né, visualmente você observa ali hemácias pequenas, né, e hemácias com essas projeções, né, que a gente comentou aqui, que é a crenação da hemácia. No caso dos glóbulos brancos, né, o fato de eu ter muito EDTA, isso acaba gerando vacúolos citoplasmáticos. E os vacúolos citoplasmáticos, eles são muito observados em casos de sepse intensa, né? Nos quadros de sepse a gente observa aí uma granulação tóxica, mas caso essa condição ela prevaleça e se intensifique, esses grânulos citoplasmáticos, né, que são os vacúolos lisossomais, eles tendem a crescer, ficar tão grosseiros, formando aí vacúolos, né? Visualmente ali é bem grosseiro. Então, levando aí o analista, né, de laboratório, o biomédico a uma falsa interpretação desses vacúolos, quando na verdade eles foram desencadeados devido à hiper, né, concentração de EDTA, decorrentes a um volume insuficiente de sangue na amostra, certo, pessoal? Então o EDTA, ele é o anticoagulante, né, o de escolha aí da hematologia, justamente por preservar muito bem, garantir essa integridade, né, das células sanguíneas, né? Além do hemograma completo, né, você pode, esse tubo de coleta, ele pode ser utilizado aí para tipagem sanguínea, né? Pode ser utilizado pelos diversos exames da biologia molecular, via PCR, que é a reação em cadeia pela ação da polimerase, né? Contagem celular aí voltados aí para imunofenotipagem, né? Citometria de fluxo também pode ser utilizado, tá, pessoal? É isso, espero que vocês tenham entendido, né? Por isso que é muito importante a gente entender como que o anticoagulante funciona, né? Por que que ele é utilizado para aquele exame, né? Ele tem um motivo, ele não foi escolhido aleatoriamente. E é isso, pessoal. Quando vocês forem realizar aí seus exames, né? Agora vocês já sabem a função
desse tubo de coleta, desse anticoagulante. Espero que vocês tenham entendido. Deixa aí sua curtida se vocês curtiram o vídeo, compartilha. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e abraço.